Olá, amados irmãos, amadas irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria. Eu sou a Débora Rodrigues. Estou aqui com vocês no canal Juntos Somos Mais, né? Já tem alguns dias aí que eu não gravo vídeo. Após aquela série, né, de vídeos sobre maldições hereditárias, muitas coisas aconteceram, né? A minha mãezinha acabou adoecendo, precisei cuidar dela. Depois tive aqui agora uma grande forte enxaqueca, né, dor de cabeça muito forte. Fiquei de cama, mas o Senhor nos levantou para fazer a obra, para fazer o chamado de Deus, e aqui eu estou, né, para novamente poder trazer para vocês a palavra do Senhor, uma palavra de ânimo, de motivação. E eu creio sim que o Senhor vai falar com você, e eu espero que você abra o seu coração para você acreditar naquilo que eu estou te falando, porque são palavras do Senhor, né? O Senhor me inspirou a gravar esse vídeo para que vocês realmente tenham ciência de que Satanás está mentindo para vocês. Satanás tem usado o seu esposo, a sua esposa, para falar palavras, para falar mentiras para vocês. E muitas vezes nós temos acreditado nessas mentiras, muitas vezes nós temos nos entristecido com essas mentiras e temos desanimados, mas o Senhor pede para eu falar com vocês, me pediu para gravar esse áudio, para poder deixar claro para vocês o quanto Satanás ele é astuto. Conforme eu falei no título do vídeo, Satanás tem mentido, tem usado seu esposo e eu posso provar. Como, Débora, você vai provar? Vou provar para vocês através da minha própria experiência, daquilo que eu vivi, daquilo que eu escutei, e eu vou estar deixando aqui para vocês este esclarecimento. Primeiro, eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo para que alcance outras vidas. Às vezes você pensa que não, que aquela pessoa não está passando nenhum problema, mas às vezes aquela pessoa está ali sofrendo caladinha, né? E um vídeo, uma palavra motivacional pode transformar, pode ser o renovo que aquela pessoa precisa. Então compartilhe, deixe seu like, nos ajude a crescer. Em nome de Jesus eu te peço encarecidamente. Se você não é inscrito, se inscreva para que nós possamos chegar aí ao número de 1000 inscritos e para que nós possamos começar as nossas lives oracionais, para que nós possamos ajudar aí as pessoas a restaurarem as suas vidas. Amém? Então já vamos lá. Nesse áudio eu vou falar para vocês sobre as mentiras que Satanás tem contado aí para você através do seu esposo. Com certeza, uma das coisas que a gente mais escuta quando a gente está vivendo no deserto matrimonial é quando o esposo fala pra gente: eu não te amo mais. Muitas de nós já ouvimos, se não todas nós já ouvimos essa frase: eu não te amo mais, eu não quero mais estar aqui. E o meu esposo também disse isso para mim, né? Olha, eu não te amo, eu não quero estar aqui. E isso realmente é muito doído, muito doloroso. Mas como eu falo para você que ele estava mentindo? Porque a própria palavra do Senhor me diz que, esposo, amai as vossas esposas como Cristo ama a igreja, ao ponto de dar a vida por ela. Então a palavra vem me dizer que o meu esposo me ama sim. Ele me ama a tal ponto de dar a vida por mim. Porém, Satanás, quando usa esse homem, quando usa essa mulher, ele coloca mentiras na sua boca, deturpa os seus pensamentos e ele chega ao cúmulo de pensar que não te ama mais. Porém, eu quero dizer para você que quando meu esposo saiu de casa, ele saiu falando essa palavra: eu não te amo mais. E aquilo realmente machucou o meu coração, porque são palavras duras, palavras fortes e que muitas vezes vem acompanhado aí já de atitudes aonde você já está num tempo ali passando dificuldades e aquilo realmente machuca seu coração. Porém, quando meu esposo ele retornou para a nossa casa, ele me relatou que tudo que ele sentia ali era qualquer coisa menos amor. Ele realmente teve um sentimento pela OM, né? Ele não sabe dizer se foi uma paixão muito louca, ele não sabe dizer o que foi este encantamento, porém hoje ele relata que era tudo menos amor. Porque hoje, no consciente dele, no coração dele, ele entende que amor é a firme decisão de permanecer junto. Amor é tudo aquilo que ele tinha em casa, que era o cuidado, que era o carinho, que era a atenção. E o amor verdadeiro ele pôde experimentar, que foi durante todo o tempo que ele teve na casa da OM, aonde mesmo sem ele saber, hoje ele sabe, né, que eu estava ali pagando um preço em oração, que eu estava ali cuidando dele em oração e não tinha desistido dele. Então hoje ele relata que amor verdadeiro é este amor. É a decisão de permanecer junto, é a decisão de orar pelo outro, mesmo que essa outra pessoa não esteja te oferecendo nada naquele momento em troca. Você simplesmente ama.
E isso hoje ele me relata dizendo que hoje ele sabe sim o que é o amor verdadeiro e que é este amor que ele decide todos os dias ter por mim e pela nossa família, que é este amor que cuida, este amor que às vezes não recebe nada em troca, mas é este amor que mesmo em meio às dificuldades permanece junto, permanece, pois é decisão, a firme decisão de permanecer junto. Amém? Segunda mentira contada por Satanás através do seu esposo. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu acredito que também é uma frase que todas nós já escutamos, né? O esposo chega e fala: olha, eu tenho o direito de ser feliz, eu vou em busca da minha felicidade, eu não sou feliz aqui. Alguns falam: eu nunca fui feliz aqui e hoje eu tenho o direito de ser feliz. E este homem, essa esposa, sai para a casa da OM ou sai realmente para o mundo buscando uma felicidade aonde realmente eles não irão encontrar. Ali eles poderão encontrar momentos alegres, momentos de euforia, mas jamais a felicidade que vem de Cristo Jesus. Pois é impossível ser feliz em cima da felicidade, da infelicidade de alguém. E como eu te provo, amados, meu esposo, ao retornar para casa, né, já tem algum tempo aí, ao longo desses anos que ele retornou, ele sempre relata: como eu poderia ser feliz? Longe das pessoas que me amam, longe das pessoas que oram por mim, longe das minhas filhas. Ali eu estava completamente cego, ali eu não sabia, não tinha noção do que era felicidade, e ali por muitas vezes sentia uma euforia, uma alegria muito grande, porém logo em seguida vinha uma tristeza, uma angústia, um nó na garganta e não sabia ele explicar o que estava acontecendo. Porém, ali, mesmo em meio a muitas pessoas, ali em meio a tantas diversões, muitas vezes ele se via triste, abatido e sem ânimo, mesmo sem entender. E hoje ele diz: hoje eu sei que é impossível ser feliz longe dos planos de Deus. Terceira mentira que Satanás tem contado para você e às vezes você tem acreditado porque o seu esposo tem falado com tanta frequência isso para você, que as pessoas têm falado e você tem deixado o seu coração se enganar. E eu estou aqui para dizer para você: é mentira de Satanás. Não caia nessa ilusão, não acredite nesse engano. Esta casa é um inferno, isso daqui é um inferno. Eu não tenho paz, eu não tenho alegria. E eu acredito que muitos de nós já ouvimos isso, né? E ao relatar, né, primeiro a Bíblia nos garante, ela nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor. Então quer dizer que qualquer coisa que a gente vive fora do Senhor não é a alegria que nos dá força, que nos dá vida, que nos garante a vitória. E ao relatar, né, ao retornar para casa, diversas vezes pôde me relatar que a paz, a tranquilidade, o descanso realmente, né, ele sentiu depois de todo aquele tempo que estava fora de casa, né, onde ele acreditava que lá era só tribulação, não conseguia ser feliz, que não tinha paz. Ele relatou que o momento em que ele entrou naquela casa, a primeira vez após ter saído de casa, né? Uma paz, uma alegria tão grande invadiu seu coração. E ele não conseguia explicar, ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Porém, as lágrimas vinham dos seus olhos, né? Isso eu até relatei no meu testemunho. Se você não ouviu, eu falo para você ouvir. Que quando eu olhei para aquele homem, ele chorava copiosamente. E as lágrimas desciam, e ele me relatou depois, quando retornou para casa, que ele não entendia, mas um desejo tão grande de chorar, aquele choro que lavava sua alma, mas que lhe dava paz, que lhe dava tranquilidade, a certeza de que ali era o seu lugar. Aquela paz que ele pensava que não tinha, que aquele lugar era um inferno, ele viu que aquele lugar era o melhor lugar para estar. Era verdadeiramente um céu, porque ali ele estava rodeado das pessoas que o amavam, ali ele poderia ser realmente quem ele era, ali ele estava cumprindo a missão que o Senhor havia lhe confiado, de cuidar, de ser realmente o sacerdote do seu lar. Nesse momento ainda não foi o retorno dele para casa, ele tinha ido apenas fazer uma visita. Porém, ele relata que depois que ele voltou, né, para a cidade onde ele estava morando com a Amy, ali realmente ele percebeu que ali realmente era um inferno, que ali realmente ele não conseguiria ter a paz que ele tanto buscava, porque as coisas vinham no seu coração, o Senhor já estava trabalhando e uma perturbação, um incômodo muito grande, né? Que uma força, uma opressão que faria que ele estivesse ali, prendia ele ali naquele lugar, mas o seu coração sabia o que ele devia fazer.
O seu coração sabia onde ele realmente iria encontrar a paz, que era na nossa casa. E uma mentira que Satanás conta, né, para todos nós, para os nossos cônjuges, é a questão do livre-arbítrio. O esposo muitas vezes já deve ter falado para você que ele tem um livre-arbítrio, que ele não vai voltar, ele não quer voltar, por isso Deus não pode fazer, Deus não vai agir por conta do livre-arbítrio. Essa é uma das maiores mentiras que Satanás tem contado para você, tem colocado no seu coração, e muitas vezes o seu esposo para te dizer isso. Meu esposo, quando foi embora do nosso lar, ele disse: nem Deus pode mudar o meu coração. Eu não quero estar aqui, eu não quero estar com vocês e eu não vou estar porque nem Deus pode mudar o meu coração. Ai, amados, como essa palavra, eu acho que até hoje na minha vida foi uma das palavras que mais me machucou, que mais doeu o meu coração, porque eu creio, né, eu cria já naquele momento no poder sobrenatural de Deus, um Deus que curava câncer, um Deus que libertava de drogas, um Deus que transformava a vida financeira, mas que não poderia mudar o coração de um esposo, que não poderia transformar o coração de um homem, assim como lá na Bíblia fala, né, que Deus inclinava o coração do rei para onde ele queria, mas o do meu esposo ele não poderia fazer isso. Ah, como ele estava enganado. E graças ao nosso bom Deus, eu não me deixei levar por essa mentira de Satanás. E é isso que eu peço para você, amada, que está me ouvindo neste momento. Não escute as falas de Satanás, não escute as mentiras de Satanás, pois quando o seu esposo ou qualquer outra pessoa chega para você e diz que Deus deu o livre-arbítrio para o seu esposo e ele só vai voltar se ele quiser, é uma das maiores mentiras. Porque o livre-arbítrio foi dado para pessoas solteiras. Quando você é casado, você não tem mais esse livre-arbítrio nesse sentido de querer ou não estar casado. Você teve essa liberdade no momento que você disse o seu sim, no momento que você assinou aquele papel e se tornou uma só carne com seu esposo ou com a sua esposa. Então a liberdade nesse sentido já não existe mais. E o mesmo Deus que transformou várias vidas, restaurou vários casamentos, vai transformar a sua, assim como transformou o meu casamento, assim como transformou o coração do meu esposo. Então, esse livre-arbítrio ele vai ser aplicado a como que uma pessoa, amados, me diz, preso por Satanás, enganado, com escamas nos olhos, escravos de Satanás, vem falar de livre-arbítrio, de liberdade. Essa pessoa não tem liberdade para escolher. Por isso, neste momento, você que está cheio da presença do Senhor, você que está fortalecido com o Espírito Santo, você sim tem liberdade para escolher. Quando você escolhe lutar ou não lutar pelo esposo, aí você tem livre-arbítrio para escolher sim ou não. Ele não tem liberdade. A pessoa que está presa no pecado não tem liberdade. Está sendo usado por Satanás. E eu provo para você que estava mentindo, que Satanás mente, porque o meu esposo, quando ele retornou para o lar, ah, amados, que coisa maravilhosa, que coisa mais linda foi no dia em que participávamos de um encontro, né? Assim que ele voltou, acho que 10 dias após ele ter retornado para casa, e ali teve uma experiência onde o esposo lavava os pés da esposa num gesto de humildade, e ele, ao lavar os meus pés, com os olhos cheios de lágrimas, chorando realmente como uma criança, pôde lavar os meus pés e ele pedindo perdão. E ele foi dizendo tantas vezes: me perdoa por tudo que fiz vocês, nossas filhas, sofrerem, me perdoa por não ter aguentado firme ao lado de vocês, me perdoa por ter ido embora e feito vocês sofrerem. E ali ele, chorando como uma criança, pôde realmente lavar todo o seu coração de todo o pecado. Naquele momento ele estava tendo liberdade de filho amado de Deus, porque naquele momento ele havia feito uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, que encheu o seu coração, que mostrou para ele todos os seus pecados. As cegueiras ali realmente caíram, e ali ele pôde testemunhar com a sua própria vida, com as suas próprias falas, o pedido de perdão, de reconhecimento que estava preso no pecado, de que estava muito longe de Deus e da família, e que o seu coração havia endurecido, e que nem ele mesmo sabia explicar como podia ter transformado de tal forma, como naquele momento ele sentiu um amor, um desejo tão grande de cuidar da sua família, como ali naquele momento ele sentia realmente a necessidade de pedir perdão por tudo aquilo, e ele conseguia sentir a nossa dor. A dor que um dia nós sentimos quando ele foi embora, naquele momento ele conseguia sentir, e aquele choro era realmente de arrependimento, e ele dizendo todas essas coisas, e ali eu louvei ao Senhor porque eu falei: o meu Deus transforma o coração, o meu Deus muda o coração, o nosso Deus transforma todos os corações. A liberdade que eu tenho, amado, liberdade que você tem de lutar ou não pelo matrimônio, porque nós estamos na presença do Senhor, então nós não estamos presos pelo pecado, mas o nosso cônjuge não.
Ele está completamente cego pelo demônio, ele está completamente cego pelo pecado e ele não tem liberdade. Por isso estou dizendo para vocês, não acreditem nas mentiras que Satanás tem inventado, nas mentiras que Satanás tem contado para você. Não acredite nessa felicidade extrema que você vê aí nas redes sociais. Pessoas extremamente felizes, postando fotos, viajando, jantando fora, amor para lá, amor para cá. Mas a realidade entre quatro paredes, a realidade dentro daquela casa, fora das redes sociais, é só o nosso Deus que conhece. E o meu esposo relata de como era triste. Ele muitas vezes ia para um lugar deserto, um lugar afastado, e ali chorava, sem entender, porque ele ainda não entendia, ele ainda não sabia, mas sem entender chorava e dizia, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, não é isso que eu quero para mim, porque essa tristeza, porque se eu estou onde eu queria estar, eu escolhi largar da minha família e vir para cá, eu estou com a pessoa que eu queria estar, que eu escolhi estar, porque essa tristeza, porque esse medo, porque essa angústia. Mas hoje ele relata que hoje ele tem essa consciência de que o pecado, ele rouba tudo do ser humano. Ele te rouba tudo. A princípio ele dá essa falsa sensação de alegria, essa falsa sensação de liberdade, mas depois ele vem e te rouba tudo. Ele te rouba e te deixa num lugar aonde muitas vezes, infelizmente, muitas pessoas não conseguem sair, porque muitos desistem de lutar pela libertação do seu cônjuge. Amém? Então essas são algumas das mentiras que Satanás tem contado. Não acredite, não escute, permaneça firme em oração, tá bom? Vamos lutar juntos pelas nossas famílias e Deus abençoe a vida de vocês. O que vocês precisarem, entre em contato. Nós temos o grupo do WhatsApp e vamos junto lutar pelas nossas famílias, pela libertação do nosso cônjuge. Mas muito importante, não acredite naquilo que Satanás tem inventado para você. Tá? Todas as mentiras que Satanás tem inventado já caíram por terra em nome de Jesus. E não se esqueça, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você ama? Então é para o seu bem.